Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Carlos Brasil, sou estudante de Educação Física bacharelado da FAM e hoje eu estou aqui para apresentar o meu trabalho de Práticas Educacionais 5. Eu vou apresentar meu trabalho sobre princípios do treinamento. Esse trabalho vai ser destinado para os atletas da assessoria de corrida Corre Brasil. Essa é uma aula muito importante, onde vamos aprender os conceitos sobre o treinamento de corrida. Por que fazemos cada tipo de treino? Por que em um dia faço um treino intenso e no outro dia um treino leve? Então hoje nós vamos abordar esses assuntos. Aqui tem o sumário, né, falando de cada princípio que eu vou abordar. Primeiro, progressão de carga. Segundo, supercompensação. Terceiro, variabilidade. Quarto, especificidade. Quinto, individualidade biológica. E sexto, adaptação biológica. Então vamos começar pelo princípio da progressão de carga. O que é esse princípio? Consiste em sobrecarregar o organismo do atleta de maneira adequada, variando-se frequência, a intensidade, o volume e a duração do treinamento. Então, basicamente dar uma sobrecarga, né, no treino do atleta, né, variando, né, pode ser variado entre a frequência, né, quantos dias esse atleta treina na semana, né, ou pode ser na intensidade, né, variando, né, entre treinos leves, treinos moderados, treinos fortes, no volume, né, a quantidade de km que esse atleta roda durante a semana, durante um mês, dentro de um microciclo ou macrociclo, a duração do treinamento, né, também, o tempo de treino, né. Então, basicamente é isso. Ele diz basicamente que o corpo precisa ser desafiado além dos seus níveis habituais, para que ocorra adaptação, ou seja, para que a pessoa fique mais rápida, mais resistente ou mais forte. Aqui nós temos um exemplo, né, da progressão de carga na prática. Aqui nós vamos abordar o treino intervalado e a sobrecarga vai ser em cima da intensidade, né? Então, o primeiro treino desse atleta vai ser 6 vezes 400 metros, com uma pausa de 1 minuto e a intensidade de 80% a 85%. No segundo treino, vai ser a mesma quantidade, o mesmo volume, 6 vezes 400 metros, a mesma pausa, 1 minuto, só que vai ter uma sobrecarga na intensidade. De 80 a 85 foi para 85 a 90%. Né? Ali já teve uma sobrecarga na intensidade. Na terceira vez que esse atleta for fazer esse treino, vai continuar o mesmo volume, 6 vezes 400, com uma pausa de 1 minuto, e de novo uma sobrecarga na intensidade, né? De 85% a 90% foi para 90% a 100%. Esse aqui é um exemplo, né, bem prático, né, de como fazer uma sobrecarga, né, num treino intervalado, uma sobrecarga progressiva, né, onde o atleta vai gerar adaptação no seu organismo. Nesse segundo exemplo, temos a progressão de carga num treino intervalado, mesmo treino, né? E a sobrecarga agora vai ser no volume, né? Então, no primeiro treino desse atleta vai ser 6 vezes 400 metros, com uma pausa de 1 minuto e 30 e a intensidade de 85% a 90%. Já no segundo treino, a segunda vez que esse atleta for fazer esse treino, já vai ter uma sobrecarga no volume. Em vez de 6, vai ser 8 vezes 400 metros, com a pausa mesma, 1 minuto e 30, e a intensidade igual 85% a 90%. E na terceira vez, 10 vezes de 400 metros, com uma pausa de 1 minuto e 30, e intensidade de 85% a 90%. Então a gente teve ali também uma sobrecarga progressiva no volume, né? Começou com 6 vezes, depois foi para 8 vezes, e depois para 10 vezes, né? Segundo princípio, princípio da supercompensação. É o processo pelo qual o corpo, após ser agredido por um treino, geralmente intenso ou longo, se recupera e volta num nível ainda melhor do que antes. Essa é a famosa lógica do treina, cansa, descansa e melhora. Então, né, aqui quer dizer que
Primeiro a gente tem um estímulo, né? Ali naquela imagem a gente vê primeiro um estímulo, né? O corpo gera uma fadiga no corpo e após isso o descanso gera uma compensação, né? E logo acima a supercompensação, é aonde o corpo melhora, né? Aonde o treino fez efeito, né? E após ali, né, a involução. Se não houver um novo estímulo, o corpo vai voltar à mesma condição anterior. Como funciona a supercompensação em 4 fases? Estímulo, treino. Você treina forte, o corpo sofre o dano, a queda momentânea no desempenho. Segundo, recuperação com descanso, alimentação e sono, o corpo se regenera e começa a se adaptar. Isso é muito importante, né? O corpo precisa do descanso, né? Precisa descansar, né? Tá com sono em dia, né? Para o corpo se regenerar. Né? Após isso, a supercompensação. O corpo se adapta acima do nível anterior. Você está mais forte e resistente. Então é aquilo que a gente falou, né? Primeiro, né, teve uma sobrecarga, né, um treino, um estímulo, né, de treino. O corpo, né, foi agredido, né, ali, a musculatura. Após isso, a recuperação e depois a supercompensação é onde o corpo melhora, né? Onde o corpo está adaptado e fica mais forte e resistente. Após isso, a regressão. Se não houver novo estímulo, o corpo volta ao estado anterior. A adaptação se perde. Então, se não houver um novo estímulo, né, vai voltar para onde se iniciou. Né? Aqui a gente tem o exemplo prático, né? Exemplo prático na corrida. Você faz um treino intervalado na terça-feira. No dia seguinte, está mais cansado, mas na quinta ou sexta, com recuperação adequada, você estaria no pico da supercompensação e pronto para um novo estímulo. Se treinar de novo nesse momento, o desempenho tende a subir. Se treinar antes da recuperação, risco de lesão ou estagnação. Se esperar demais, perde o timing da supercompensação. Então, é basicamente aquilo que a gente tinha conversado no slide anterior, né? Primeiro tem o estímulo, após, né, a fadiga no corpo, né, onde o corpo se desgasta, depois a recuperação e após a supercompensação. Se não houver um novo estímulo, perde o timing da supercompensação. Aqui embaixo a gente tem um exemplozinho, né, desse treina e descansa, né? Na segunda ali, ó, tem um treino, né? Digamos ali seria um treino, né, leve, né, um treino de rodagem. Após um off, já teria um descanso, né? Teve um estímulo, um descanso. Após na quarta, já tem um treino intervalado ali, né? Então tem um estímulo mais forte. Após um descanso novamente. No outro dia, tem outro treino intenso, né? Um treino ali, digamos ali de limiar, né? Um tiro mais longo de 1 km. E após 2 dias off. Então, teve estímulos fortes e após os estímulos fortes sempre teve um descanso. Então, é basicamente o que a gente tinha conversado nos slides, né? Sobre primeiro ter o estímulo e depois ter o descanso, para depois ter a supercompensação. Princípio da variabilidade. O que é esse princípio? É a prática de modificar os estímulos de treino ao longo do tempo, para continuar promovendo adaptações no corpo. Por que isso importa na corrida? Evita a estagnação dos resultados, reduz o risco de lesões por movimentos repetitivos, torna o treino mais interessante e motivador. O corpo se adapta ao que você faz com frequência. Se você corre sempre do mesmo jeito, no mesmo ritmo, ele para de evoluir. Então, nós precisamos ter uma variação, né, desses estímulos. Né? Não adianta a gente sempre correr a mesma distância, a mesma intensidade, no mesmo terreno. Então, a gente precisa ter uma variação, né, para que a gente não entre em um estado de estagnação e para a gente ter
uma evolução, né, na corrida. Como aplicar a variabilidade na prática? Mude os estímulos ao longo das semanas. Variações de ritmo, leve, moderado, forte. Variações de distância, treinos curtos, médios e longos. Variações de tipo de terreno, asfalto, trilha, subida, esteira. Variações de tipo de treino, intervalado, contínuo, fartlek, regenerativo, né? Então, precisa ter essas variações, né? E tem vários modos, né, de ter essas variações, tanto em ritmo, né? A gente pode treinar, não pode sempre treinar leve, não pode sempre treinar forte, né? Então tem que ter o leve, o moderado, o forte, né? As variações nas distâncias também, né? Fazer treinos ritmados, longos, treinos intervalados, né? O terreno importa muito também. Não adianta a gente sempre correr no asfalto, né? E nunca trabalhar outros terrenos, né? Tem subida, né? Treinar em estrada de chão, estradão, né? Isso é importante. Absorve um pouco o impacto também, né? Ajuda no risco de lesão, né? Variações de tipo de treino também, né? Fazer variados tipos de treino, intervalado, né? Fazer sempre regenerativos, fartlek, né? Ritmados. Então tem vários tipos de treino que a gente pode variar, né? Aqui tem um exemplo, né, na prática aqui, né, de uma planilha, né? Na segunda, uma rodagem leve. Na terça, um intervalado. Na quarta, um dia off. Quinta, limiar de lactato. Sexta, off. Sábado, longão. Então aqui a gente teve uma variação de treinos, né? Na segunda foi feita uma rodagem leve, ó, a gente trabalhou intervalado na terça, limiar de lactato na quinta e um longão no sábado. Teve uma boa variação aí nos treinos. Princípio da especificidade. Definição simples. Seu corpo se adapta exatamente ao tipo de estímulo que recebe, ou seja, você melhora aquilo que treina. Na corrida, isso significa: quer correr 10 km bem? Treine para 10 km. Quer melhorar na subida? Corra em subidas. Quer correr mais rápido? Treine velocidade. Treine como você quer competir. Então, eu sempre falo que a gente precisa ter um objetivo na corrida, né? Para ter uma prova-alvo, uma distância-alvo, né? É bom sempre ter um objetivo para a gente treinar específico para isso. Porque senão a gente vai. Um dia quer correr uma prova de 5 km, depois eu quero correr uma de 10, depois uma de 21. Né? O corpo não se adapta aquilo tão rápido a isso. Né? Então, o bom é a gente ter um objetivo. Eu quero correr uma prova de 5 km. Né? Então, vai ter um volume próprio para isso, né? Uma intensidade, os treinos específicos. Então, para isso, a gente precisa ter treinos de especificidade. Exemplos práticos da especificidade na corrida. Para melhorar a resistência, treinos longos, em ritmo constante, confortável. Para ganhar velocidade, treinos intervalados, tiros e tempo runs. Para melhorar desempenho em provas específicas, simular o percurso, tipo de terreno, altimetria, clima, distância. Para provas com subidas ou trilhas, treinar em ambientes semelhantes aos da prova. Então, esses são exemplos aí, né, específicos, né, de treinamento, né? Então, se a gente tem um objetivo, uma prova-alvo, alguma coisa assim, a gente precisa treinar, né, conforme ela vai ser, o terreno, né, a distância, né? Saber já o seu ritmo que você vai correr, né? Então é bom sempre fazer testes, né, antes dessas competições. Para isso serve esse princípio da especificidade. Princípio da individualidade biológica. Definição simples. Cada pessoa responde de forma diferente ao treino, por conta da sua biologia única. Fatores que influenciam: genética, idade, sexo, histórico esportivo, nível atual de condicionamento, sono, alimentação e estresse, composição de fibras musculares. Isso explica por que 2 corredores com o mesmo treino podem ter resultados diferentes.
Então, a individualidade biológica é muito bom a gente entender bem, né? Porque isso evita da gente de ter comparações, né? Às vezes acontece muito da gente olhar o atleta do lado e achar que a gente consegue fazer a mesma coisa que ele. E às vezes o atleta que está do nosso lado, ele corre muito mais rápido, tem muito mais resistência, né? Por conta do seu treinamento. Quando vê, ele corre há anos, né? Tem um treinamento diferente. Então, cada um tem uma individualidade biológica própria, né? Isso, as fibras musculares e a performance na corrida. Nosso corpo tem dois principais tipos de fibras musculares. Fibra do tipo 1, lentas, que são resistentes à fadiga, usadas em corridas longas, predominantes em maratonistas e ultramaratonistas, né? Fibras do tipo 2, rápidas, que geram força e velocidade, cansam mais rápido, mas comuns em velocistas e corredores de curta distância. A proporção de cada tipo varia de pessoa para pessoa, e isso influencia na velocidade natural, facilidade para treinos longos ou curtos, tempo de recuperação. Então, existem pessoas que têm mais fibras do tipo 1, né? E elas já nascem já com essas fibras, né? E treinando seu corpo para usá-las, então eles vão ter muito mais eficiência de corrida em corridas longas, maratonas, ultramaratonas, né? São resistentes à fadiga, né? Então, e tem outras pessoas, outros atletas, que têm mais tipos de fibra 2, as fibras rápidas, né? E eles têm mais velocidade, eles correm mais provas curtas, né? Provas de atletismo, né? De 100, 200, 400 metros, né? Até nas provas de corrida de rua. Geralmente, esses corredores que correm muito bem, né? São muito rápidos em provas de 3 km, 5 km, né? Então, esses atletas têm muito mais fibras do tipo 2, né? E aqueles atletas que correm maratonas, ultramaratonas, né? Você vê que o biotipo deles são diferentes até. São mais magros, né? As pernas são mais finas. Então, ali tem um exemplo bem prático naquela foto ali, né? De vários tipos de atletas, né? A individualidade biológica está bem nítida ali naquela foto. Por que respeitar a individualidade no treino? Respeitar a individualidade gera menos lesões, melhor desempenho, mais constância e motivação. Evite comparações. Você é único. Sua genética, seu histórico e seu corpo são só seus. Então é aquilo que eu tinha falado, né? É importante, né, a gente não fazer comparações, né? Porque cada atleta tem o seu biotipo. Então, se você gosta mais de provas curtas, treine para provas curtas, né? Se você gosta mais de provas longas, então treine específico para provas longas, né? Sempre sem comparações com outro atleta, né? Faça o seu melhor, que no final vai dar tudo certo. Princípio da adaptação biológica. Definição simples. O corpo se adapta aos estímulos do treinamento para suportar melhor os desafios físicos. Na corrida, isso significa o coração fica mais eficiente, os músculos se fortalecem, a respiração melhora, o corpo usa melhor a energia, mas isso leva tempo. A adaptação é progressiva e contínua. Exige consistência e paciência. Então, a gente tem que ter muita consistência, né? Ser muito constante nos treinos, né? E ter paciência, né? Para gerar essas adaptações. Às vezes a gente acha que não está evoluindo, né? Treina, treina, treina e parece que não evolui. Mas o seu corpo está gerando adaptação e está evoluindo. Mas tem que manter a constância nos treinos para continuar o corpo se adaptar e assim lá na frente você vai ver a evolução. Como funciona a adaptação na prática? O corpo responde a estímulos novos ou intensos com um desconforto temporário,
cansaço, dor muscular. Depois, ele se constrói mais forte para aguentar melhor esse mesmo esforço no futuro. Exemplo, você faz um treino intervalado novo, sente dificuldade, descansa adequadamente, depois repete esse treino dias depois, e aí vai estar mais fácil. Então, isso liga, né, com o nosso princípio da supercompensação, né? Onde nós vamos fazer um treino intenso, né, intervalado ali, né, descansou, e depois quando tu for fazer esse treino de novo, você vai sentir que ele está mais fácil, porque o seu corpo gerou adaptação, né, e você teve resultado, né, durante esse descanso, né, o descanso adequadamente. É assim que você evolui, mas sem sobrecarga e com recuperação. Então a gente chegou ao fim aqui da apresentação, né? Eu quero deixar meu muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado, né? E é isso aí. Muito obrigado. Tchau, tchau.